Boa noite. Já é quase boa noite, mas boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Costa. Antes de mais, queria agradecer o convite feito pela MM Protec à empresa Cunha Soares, o qual nós, desde o início, nos associamos e que hoje queremos estar aqui a partilhar um bocado da nossa experiência, nomeadamente no desafio de trabalhar em altura no mercado alemão. Eu vou falar essencialmente no mercado alemão, porque é aquele onde nós, na construção civil, estamos a atuar, e vamos perceber aqui algumas das dificuldades, algumas das vantagens também de atuar nesse mesmo mercado. A minha apresentação vai essencialmente enquadrar-se um bocado para perceberem qual é a empresa, o que é que nós fazemos. Depois aqui o benchmarking interno no trabalho em altura, porque nós temos 3 departamentos essencialmente e fomos ver a cada um deles o que melhor se fazia, o melhor estado da arte de cada um deles e aplicamos, neste caso, na construção civil. Qual é a abordagem que nós temos ao trabalho em altura no mercado alemão e algumas conclusões finais breves. Para perceberem um bocado, a empresa Cunha Soares é uma empresa já com 37 anos. Basicamente, desde 1984 que ela funciona essencialmente no mercado das linhas de alta e muito alta tensão, ou seja, na distribuição. Basicamente, a partir de 2006 é criado um departamento interno de construção civil. Depois, em 2007, há a primeira internacionalização em África, em São Tomé e Príncipe. Em 2009, a empresa obtém a sua certificação de segurança e é o início do processo de internacionalização, primeiro no mercado francês, depois no mercado espanhol. Em 2016, a empresa muda-se para as atuais instalações que tem, é de Penafiel, a empresa, mas muda-se para Lousada, mesmo ali na fronteira com Penafiel, e obtém, fruto dessa mudança, a obtenção da certificação ambiental. Em 2018, ou seja, há 3 anos atrás, nós estamos a falar de uma empresa que já atuava em mais de 11 países europeus e em 3 continentes, na Europa, na Ásia e também em África. Em 2021, acabamos por fazer a migração para o sistema de gestão de segurança para a ISO 45001. A empresa tem um sistema de gestão integrado em qualidade, ambiente e segurança. Só para perceberem um bocadinho, a empresa, a nível de colaboradores, estamos a falar de uma empresa que tem 168 colaboradores, 162 são homens, 6 são mulheres. Desses 168, estamos a falar de 156 são operacionais, ou seja, quase 95% dos nossos trabalhadores são operacionais. Temos um back-office de apoio, de engenharia, de gestão, muito reduzido. A nível de equipas de trabalho, estamos a falar de termos uma equipa já multidisciplinar e também com várias nacionalidades, desde portugueses, brasileiros, gambianos, por exemplo, também santomenses, alemães e ucranianos. Estamos a falar de uma equipa já multicultural também. A média de idades, falamos mais ou menos na volta dos 32 anos e uma experiência média de 8 anos de trabalho. Costuma-se dizer que nesta área das linhas de transmissão, um trabalhador costuma-se formar em 3 anos. Portanto, aqui dá-nos logo um conforto especial ter trabalhadores com uma média de experiência média de 8 anos. Temos colaboradores desde o início da empresa, como temos colaboradores que entraram nos processos de recrutamento que temos mais ou menos duas vezes por ano. A nível de mercados, estamos no mercado português, atualmente, ao dia de hoje, no mercado alemão e também no mercado sueco. 85% da nossa operação ela é concentrada na Alemanha. O nosso core business é alemão, essencialmente, e na parte da construção civil, então, que é esta que eu vou aqui focar, ela é exclusivamente na Alemanha. Não temos mais atuação do Departamento de Construção Civil, quer seja em Portugal, quer seja na Suécia, não temos de todo, só no mercado alemão. Para perceberem um bocadinho da nossa produção, digamos assim, ela divide-se essencialmente em 3 grandes departamentos: o departamento elétrico, o departamento de subestações e o departamento de construção civil. O departamento elétrico, eu vou só mostrar depois ali umas fotos para vocês perceberem basicamente o que é que a gente faz. Fazemos trabalhos de assemblagem, trabalhos de levantamento de postes, trabalhos em cabos, trabalhos de reforço e substituição de postes. Há aqui o Helder, por exemplo, que eu estou a ver ali, que sabe perfeitamente o que é que falamos. O Helder já trabalhou nesta área também e conhece bem o setor. O departamento de subestações é a instalação elétrica e geral em subestações, cabos, tendidos, pórticos, uma instalação eletromecânica, digamos assim, das subestações.
E na construção civil, nós focamos, o nosso foco é essencialmente na reconstrução de linhas, ou construção de novas linhas de alta e muito alta tensão, nas linhas de transmissão. Ou seja, reforço de postes, de fundações, fazer de novo os postes, por exemplo, fazer linhas novas, e alguns trabalhos que fizemos em tempos, atualmente, nos últimos anos, não trabalhamos mais, em subestações, construção de muros, maciços, arruamentos, mas não é muito o nosso caso. O departamento elétrico está presente em Portugal, está presente na Alemanha e na Suécia, o departamento de construção civil, como referido anteriormente, na Alemanha, e o departamento de subestações apenas e só na Suécia. Para perceberem um bocadinho aqui do departamento elétrico, eu trago aqui alguns exemplos. O trabalho de assemblagem não é mais do que montar os postes por tramos. Vêm atados de ferro e é necessário montá-los no chão para que posteriormente serem levantados. Este é dos grandes trabalhos que nós fazemos na Alemanha e em Portugal também. Mas em Portugal, então, só fazemos praticamente assemblagem, não fazemos levantamento. Depois, temos trabalhos de levantamento de postes, como se vê ali na fotografia do lado esquerdo, e do lado direito, por exemplo, vemos um trabalho normal de cabos. Aqui será a abertura da roldana para a passagem do cabo piloto. Na Alemanha, este é fortíssimo o nosso trabalho nesta linha de atuação. Temos trabalho, por exemplo, em carrinhos, nas linhas, para colocação de separadores, bolas de sinalização, aquelas bolas que se vê nas linhas de transmissão, não são mais do que bolas sinalizadoras. São bolas para quem vai pilotando aeronaves ou helicópteros consiga visualizar as linhas. Não tem outra função que não seja isso. Do lado esquerdo daquela foto é disso mesmo. Do lado direito vê-se mais uma vez o colaborador numa escada de suspensão a abrir a roldana para a passagem do cabo piloto por helicóptero, que é o normal neste tipo de situações. Departamento de subestações é, como se pode ver, basicamente a instalação eletromecânica de equipamentos, pórticos, de tudo o que é. Por exemplo, a foto da parte de baixo é uma subestação que já terminámos em Luleå, mesmo no norte, no Círculo Polar Ártico, lá em cima. Estamos com uma subestação similar em Grundfos. Eu antes de vir para aqui estava a falar. Lá, por exemplo, estão hoje menos 15 graus, ou seja, 15 graus negativos, o que também é uma experiência que nós conseguimos depois importar para a equipa que foi trabalhar para a Alemanha, porque em situações semelhantes na Alemanha, não então negativas as temperaturas, mas 4, menos 5, menos 6, menos 7 é perfeitamente normal atingirmos hoje já na Alemanha. O Departamento de Construção Civil, aquilo que nós nos vamos focar aqui, ele tem este trabalho normal, que é o trabalho muitas vezes de reforço das estruturas já existentes dos postes de transmissão. Eles existem, vão ser fruto de remodelação, quer por novas cadeias e linhas que vão ser adicionadas ou do desgaste do tempo. São necessários fazer novas fundações e nós entramos nesse capítulo. Desde a escavação, da própria escavação nos postes existentes, desde a remoção e posterior preparação do terreno para betonagens, por exemplo, é o normal trabalho que nós efetuamos na Alemanha. O nosso foco na construção civil é sempre ligado às linhas de transmissão. Em 99,9% do trabalho que nós fazemos, esta linha está em carga, a linha existe em carga. As distâncias, como falava há pouco a colega a Marina, elas são asseguradas, até porque a linha de transmissão tem uma particularidade das linhas estarem ainda a uma altura muito mais superior do que 6 metros, e na Alemanha estamos a falar de uma média de postes de 80 a 90 metros, da base ao topo, portanto garante-se logo ali à partida, mas no entanto essas distâncias são asseguradas. E como é que nós fizemos esta abordagem? Quando foi feita o desafio de nós criarmos um departamento de construção civil, houve a necessidade da empresa poder se preparar para ir atuar no mercado alemão. Falávamos há pouco, o engenheiro Pedro falava de como é que é na Alemanha, até por uma questão de legislação. E nós precisámos ter isso, só que nós já tínhamos um know-how da Alemanha fruto do trabalho feito no departamento de linhas. E isso
a nós deu-nos logo um conforto diferente. E esse benchmarking interno, basicamente, para trabalharmos em altura, para trabalharmos na construção civil, foi basicamente dentro da própria empresa achar as soluções internas. Às vezes a gente tem a tendência em procurar fora, em ir ver o que é que se faz de melhor nos outros lados e esquecemos às vezes de olhar para dentro da nossa organização e perceber se existe lá já essas soluções. E nós tínhamos essas soluções numa perspectiva de melhoria contínua. Nós o que fizemos basicamente foi recolher a informação que já tínhamos, foi formar os colaboradores dentro desse referencial que nos exigia, planear melhor a nossa ida. Nós não podíamos ir para lá e não termos os equipamentos necessários, não termos a formação e chegarmos lá e sermos confrontados com uma situação que não podíamos trabalhar por causa de um exame médico especial que é necessário fazer, que já vamos falar mais à frente. Foi monitorizando o processo e o processo, numa perspectiva de melhoria contínua, foi-nos sendo cada vez mais refinado e é continuamente refinado. Continuamente nós monitorizamos este processo de forma a termos aqui um trabalho seguro executado diariamente. E como é que nós fizemos esse benchmarking interno? Basicamente, nós já tínhamos 37 anos de experiência acumulada em trabalhos em altura. A empresa estava mais do que qualificada para a execução de trabalhos em altura. Estamos a falar de profissionais com 37 anos de casa, alguns até com mais anos vindos de outras empresas do setor, estavam perfeitamente familiarizados com essa situação. Obviamente que também, isso traz-nos também profissionais qualificados. Tivemos alguns trabalhadores que tivemos que alocar ao Departamento de Construção Civil e isso fez-nos ali logo uma sinergia bastante interessante na perspectiva deste benchmarking interno. Outra das situações, nós já tínhamos um conhecimento profundo da legislação alemã. A legislação alemã não era nova para nós. Nós fazemos, até quem está ligado aos sistemas de gestão sabe, que a conformidade legal é obrigatória, não só para Portugal, mas nos países onde nós atuamos. Nós tínhamos que ter a certeza que estamos a cumprir com a legislação alemã. E a legislação alemã, para quem já trabalhou no mercado, sabe que é muito mais específica, ela vai muito mais ao detalhe. Ela acaba por... Eu vou trazer aqui 2, 3 slides só de exemplos de como ela é detalhada em alguns pontos e que não deixa margem para dúvidas. Eu não tenho dúvidas nenhumas se posso utilizar uma escada ou não. Eu não tenho dúvidas nenhumas qual é a escada que eu posso utilizar, por exemplo. Qual é a periodicidade, quem é que pode verificar a escada, quando é que eu tenho que a verificar. A lei alemã, nomeadamente a DGUV, DGUV não existe nada em Portugal. Eu já expliquei isto ao professor Hernani na última vez que tivemos auditoria. A DGUV é uma associação de empresas de seguros, basicamente na Alemanha, que tem personalidade jurídica para legislar. E elas têm posso-vos dizer, mais de 900 DGUVs emitidas, que vão ao detalhe de tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. Esse conhecimento, aliado a um parque de treinos que nós temos, que nos permite fazer formação e recrutamento, nós, por exemplo, temos um processo de recrutamento em marcha para começar em janeiro do próximo ano. Nós temos 2 postos de alta tensão dentro das nossas instalações, que nos permite simular a prática durante 2 semanas e formar o nosso pessoal, além de postos internos, onde treinamos o resgate de vítimas, que é fundamental e obrigatório para podermos trabalhar na Alemanha. Nós tínhamos tudo internamente para fazer, digamos, um bom trabalho e para começarmos a atuar no mercado alemão. E como é que foi feita essa abordagem ao mercado alemão? Como tem que ser feita todas as abordagens? É seguindo o referencial legislativo alemão. É ver o que é que a lei obriga e, a partir daí, cumprirmos com ela. Não estarmos à espera que seja o coordenador de segurança ou que seja o dono de obra a dizer-nos o que é que nós temos que fazer. Temos que ir preparados. Porque se nós vamos de forma impreparada para a obra, para a Alemanha, os custos de deslocação, paragem, tudo isso associado diariamente é um custo brutal. E nós temos, atualmente, na Alemanha, 134 colaboradores que de cada 3 semanas regressam a casa e isso, logo à partida, era um custo incomportável para nós estarmos parados. E essa abordagem é feita segundo esse referencial. E, basicamente, nós, na empresa Cunha Soares, optamos por uma postura de mercado em que nós nunca somos entidade executante. Somos sempre Portugal, Suécia, Alemanha, subempreiteiros. Nós somos subempreiteiros. Ponto. Não vamos nunca concorrer contra ninguém, somos a solução no mercado para todas as empresas do setor e trabalhamos
para todas as empresas do setor, nas linhas de transmissão no mercado europeu. Os maiores players, nós somos parceiros fundamentais para eles. Basicamente, qual é o desafio de trabalhar no mercado alemão? Há essencialmente identificados 4 grandes desafios na empresa que nós sabemos quais são. O primeiro é o legislativo, ou seja, há muita produção nesta área e nós temos que estar a par de toda. Nós temos, claro, alguns parceiros que nos ajudam na Alemanha, temos uma empresa que nos ajuda na identificação dos requisitos legais que vão saindo e para que nós possamos nos adequar. Também um desafio cultural. É diferente trabalhar na Alemanha, sem dúvida nenhuma. É diferente trabalhar na Alemanha no norte do que é no sul. É diferente trabalhar em Munique, como é diferente trabalhar em Dresden, na antiga Alemanha, na Alemanha Federal. É completamente diferente, são realidades completamente diferentes dentro de um país, portanto, muito mais diferentes de Portugal para a Alemanha. Ao linguístico, a barreira linguística é muito difícil para nós. O alemão tem um orgulho imenso na sua língua, não fala inglês, ponto. Falam, não querem é falar. Toda a nossa documentação tem que ser bilingue, não há a mínima hipótese. Tradutores, então, é obrigatório, isso está na lei até, vamos já ver mais à frente. E há também um climático. O climático, às vezes, pode não parecer um desafio muito grande, mas é. Posso-vos dizer que, neste momento, mudamos uma equipa mais ou menos ali a 100 km de Basel, ou seja, no sul da Alemanha, para o norte da Alemanha, por estar a nevar. Estamos a falar de 10, 12 horas de carro. Mudar uma equipa para outra, portanto, não existe em Portugal, e estamos a falar de mudar 33 colaboradores. Parámos uma obra porque está a nevar e não vamos conseguir subir a posto, não vamos conseguir executar o trabalho. Portanto, temos esse desafio que normalmente se apresenta desde novembro até março deste ano. A nível legislativo, eu posso-vos mostrar aqui algumas das normas que a DGUV põe. A que é aquela que basicamente nos enquadra tudo o que é, digamos, requisito básico, e depois todas as outras, que eu não vou estar aqui a enumerar, vocês podem ver que existe para tudo, para a autorização, para os trabalhos em construção, para os equipamentos que são contra a queda, a utilização correta, formação, tudo isso existe, a DGUV tem normas. Só para vos dar 2 exemplos, por exemplo, a DGUV 38 diz logo que nós estivermos a fazer um trabalho. Isto é imagem da própria legislação. Se estivermos a fazer trabalho e que haja o risco de afogamento, por exemplo, o trabalho é considerado trabalho em altura logo a partir de 1 centímetro. Já estamos a fazer trabalho em altura. Tem que nos obrigar a ter medidas de proteção coletiva ou individual para o trabalhador. Ele obriga-nos logo a partir daí. Mas também nos diz exatamente qual é, ali no C22, em trabalhos em construção, qual é o que é considerado trabalho em altura. É a partir de 2 metros. Por exemplo, trabalho em telhados é a partir de 3. Fala também em trabalho de muros, por exemplo, trabalho em janelas. Ela define ao detalhe o que é cada um desses trabalhos, qual é a altura. Nós aqui em Portugal ainda estamos um bocado a debater onde é que não é. É 2 metros, é 1,80 m, é 1,60 m, ali não há dúvida. Isso é uma vantagem, claro, é uma vantagem muito grande. O que é que diz mais a legislação que é obrigatório da parte da empresa para poder operar? Obrigatória a avaliação de riscos. Ainda que nós entramos como subempreiteiro, nós temos que ter a nossa avaliação de riscos. Ela está definida na DGUV, no ponto 12, e ela tem que ser realizada, e é, neste caso, na nossa empresa, realizada pelo Departamento de Segurança, que eu sou responsável, por um colega que temos em permanência, também um engenheiro de segurança, o engenheiro Alexandre Brandão, na Alemanha, que acompanha os trabalhos na Alemanha, e pelo Departamento de Produção. Normalmente, o Project Manager de cada projeto e encarregados também participam. Ela é feita em bilingue, como veem ali mais uma vez, tem que estar em alemão, sempre, e tem que ser enviada para validação, não do coordenador de segurança, aqui é uma diferença, mas validada pela empresa, pela entidade executante. Okay? Nós chamamos esta avaliação, temos uma nomenclatura diferente, que quem trabalhou, o Heller conhece perfeitamente, nas linhas chama-se MIPAR, que é isto, normalmente há outros nomes, mas é uma matriz de identificação de perigos e avaliação de riscos. Obrigatório também
termos uma ficha de procedimentos. Normalmente chama-se, nesta área, chama-se procedimento operativo, mas nós mudamos o nome até para ir ao encontro de uma sugestão em tempos que houve do ACT. Fazemos esta ficha de procedimentos, que não é mais do que a compilação. A lei obriga-nos, na Forshift, na DGV1, ela obriga-nos e diz o seguinte: o empregador tem que disponibilizar aos trabalhadores na obra, ela diz isto claramente, na obra, as regras de segurança para a execução do trabalho. E só há uma forma da gente deixar isto na obra, é fazer uma ficha de procedimentos e deixá-la na obra, não há outra hipótese. Nas carrinhas dos encarregados, nós temos normalmente, se tivermos 3 frentes, teremos 3 fichas de procedimento e isto é legal. E todos os intervenientes na obra, volta e meia, verificam se existe esta ficha de procedimentos. Ela tem que ser assinada por todos, de forma a que seja conhecido. Outra coisa que a DGUV diz é que eu, semanalmente, além disto tudo, tenho que relembrar aos trabalhadores quais são as regras de segurança. Semanalmente, vou junto dos trabalhadores, faço uma reunião semanal e digo: olha, não se esqueçam, acima de 2 metros, trabalho em altura. Se formos para lá, 5 metros de distância às linhas de alta tensão. E assim sucessivamente as principais. Nós o que é que fazemos? Fazemos um controle semanal, basicamente, onde compilamos um bocadinho da ficha de procedimentos, de uma forma, obviamente, mais espremida, onde estão os pontos essenciais e relembramos aos trabalhadores semanalmente isto. É feita esta, dinamizada pelo encarregado, tem que estar disponível em obra, obrigatório, mais uma vez, e tem que ser envolvida, todos os trabalhadores envolvidos têm que assinar. Adicionalmente, nós ainda criamos um procedimento que aí trouxemos, já não é novidade, veio também, já muitos de vocês devem fazer em obra, nós trouxemos isto da Suécia e da Finlândia, que é uma avaliação de riscos de frente de obra. Há vários nomes para isto. Já ouvi chamar de Start Card, avaliação de riscos do último minuto, o 5 Steps Ahead, há vários nomes para isto. Basicamente é uma avaliação de riscos. Antes de eu começar, faço 10 ou 12 perguntas. Os trabalhadores são os qualificados, existe meios de socorro, está identificado o ponto de emergência, tenho os equipamentos necessários, e se aquelas perguntas todas eu responder sim, começa o trabalho. Se responder não, tenho que voltar atrás e verificar o que é que falha nessas situações. É feita por poste, neste caso para nós é por poste, porque é o sítio onde nós executamos o trabalho. E isto aqui são algumas das obrigações legais que nos obrigam, mas ainda não pararam por aqui as obrigações, elas continuam. Nomeadamente, há aqui 2 casos particulares que eu chamo a atenção que não existem em Portugal. E o professor Hernani, que me corrija se eu estiver errado. Basicamente, o exame médico obriga-nos a uma bateria de exames diferentes daquela que é em Portugal. Chama-se G41, o protocolo G41, para trabalhar em altura na Alemanha, obriga muito mais exames. Desde logo, por exemplo, o eletroencefalograma, que é obrigatório para se trabalhar em altura, coisa que não é em Portugal pedido, e nós temos que o fazer aos nossos trabalhadores que identificamos como trabalhadores em altura. E a formação anual obrigatória. A empresa para 3 semanas, todos os anos, uma semana em dezembro, na última semana de dezembro, e 2 em janeiro, para fazer formação a todos os trabalhadores. E essa formação, quer seja em risco elétrico, trabalho em altura, primeiros socorros, movimentação de máquinas, todo tipo de máquinas que cada um trabalha, nós temos que a fazer anualmente. É obrigatório. Ela é carimbada num passaporte, já vamos ver mais à frente, e é emitido certificado, e todos os anos a empresa para 3 semanas só para isso. Só fazemos isto. Formação específica para encarregados, por exemplo, formação para trabalhadores. Tudo isso é obrigatório na Alemanha. Então, o que é preciso para para depois o colaborador estar apto para trabalhar? Exame médico, a formação anual, em EUP, isto basicamente é um acrónimo para, eu não falo muito bem alemão, mas é Electrician Unterwiesen Person, que é basicamente um risco elétrico, mas focado nas linhas de alta e muito alta tensão, porque se nós fôssemos trabalhar na distribuição, já não era esta formação, é outra. Nós, como é na transmissão, é isso. Se fôssemos para subestações, já não é esta. Já era outra, já é outro caso. Depois, é ainda a formação anual em trabalho em altura, também é obrigatória, nós temos que a rever anualmente, e também a formação anual de resgate. A formação anual de resgate, essa é então primordial. Nós temos equipamentos de resgate em todas as frentes de obra onde há trabalho em altura, um equipamento de resgate especial que é visto por entidade externa, já vamos ver mais à frente,
e que todos os trabalhadores têm que estar preparados a resgatar alguém que caia de um poste ou que caia de uma estrutura que esteja a ser montada. É fundamental. E o que é que ainda falta? Falta a tal formação que em obra não é 30 minutos, que o professor Hernani falava. Obrigatoriamente os nossos colaboradores, antes de entrar em obra, têm formação em sala. Normalmente o dono de obra é que dá esta formação, já não é a entidade executante. Há aqui umas pequenas nuances diferentes. Basicamente, em Portugal, a rede de transmissão é REN, é única. Na Alemanha há, digamos, aquilo que nós podemos chamar de 5 RENs, Amprion, as TNET, as 50 Hz, as Transnet. Elas é que dão esta formação de acolhimento e é que dizem quais é que são as regras. E são diferentes das 5, posso-vos já dizer. Não é diferentes, muito diferentes, mas há algumas diferenças ligeiras nessa situação. Falta-nos então ainda essa formação e falta-nos nós mostrarmos que estamos aptos para realizar esse trabalho. E isso é feito através do passaporte de segurança. O Sicherheitspass, que é aquele passaporte que cada trabalhador tem, identificando o próprio com o número do bilhete de identidade, com a fotografia. Ele indica quais as formações que nós temos e quando é que foi dada e quando é que vai ser realizada e a entidade que a deu. Posso-vos dizer que nós contratamos uma entidade alemã para nos dar formação ao nosso pessoal. Nós podemos dá-la internamente, mas isso já nos deu tantos problemas. Nós investimos na formação, nestas 3 semanas, umas largas dezenas de milhares de euros, dezenas de milhares de euros, para dar formação ao nosso pessoal. Porquê? Porque depois o carimbo alemão aí obriga-nos, dá-nos um conforto muito maior do que ser em português. Eu teria que traduzir o certificado, teria que traduzir o currículo do formador, eu teria que traduzir os conteúdos dados, teria que traduzir tudo e mais alguma coisa e entregar sempre em todas as obras e assim, tendo o carimbo alemão, acaba por ser muito mais fácil. E é este passaporte que nos permite. Eu, por acaso, ao fazer a apresentação, tinha dito, e já tinha isto planeado, dizer que há mais ou menos 18 meses nunca ninguém me tinha pedido um certificado. Mentira, pediram-me hoje. Porquê? Porque nós damos a formação de primeiros socorros aos nossos trabalhadores. Temos, em média, 62 trabalhadores com essa formação pela Cruz Vermelha Portuguesa. Eles, como viram carimbo português, pediram-nos o certificado traduzido. Mais uma vez, nem a Cruz Vermelha escapou à tradução do certificado. A legislação alemã diz-nos como é que eu devo constituir, no mínimo, a minha equipa. Até isso, ela vai ao pormenor. Ela diz, a espaços na lei, diz, se o trabalho é perigoso, a equipa tem que ter, no mínimo, isto. E ela diz-nos exatamente o quê? Diz-nos o quê? Tem que ter ela fala ali de uma pessoa confiável e familiar, ou seja, tem que ter um encarregado que diga, olha, é por ali que nós vamos. É este o caminho, vamos começar por acolá, vamos fazer isto. E diz-nos qual é a formação que este trabalhador tem que ter, que é diferente da EUP, um EFK. Diz-nos que se o trabalho é perigoso, então a língua que todos falam no projeto deve ser compreendida por todos, obriga-nos a ter um tradutor. Posso-vos dizer que nós, atualmente, na Cunha Soares, temos quase 20 tradutores, porque são as equipas que temos, pessoas que só estão lá para traduzir. Basicamente falam alemão e estão lá na obra, recebem, vão às reuniões, traduzem, porque é obrigatório. Se não tivermos tradutor, não podemos ter a frente. E já nos aconteceu parar frentes, porque um tradutor tinha que vir a Portugal e paramos. Ou não paramos. Depois diluímos o pessoal pelas outras equipas. E, obrigatoriamente, tem que ter um socorrista. Isto podíamos ser o 3 em 1. Se o encarregado falasse alemão e fosse socorrista, podia essa pessoa fazer. Mas nós não temos nenhum encarregado, infelizmente, que fale suficientemente alemão, mas temos encarregados que são socorristas, já não é mau, e tradutores que são socorristas. Mas este é o mínimo que nós temos que ter. E isto obriga, está na lei, diz-nos exatamente, está ali a DGUV, o ponto 2 e 8, diz exatamente isto. Portanto, não deixa grande margem para dúvidas a legislação. Basicamente, o que é que nós fazemos? Como eu já vos expliquei, fazemos ou remodelações de linhas existentes, como vemos do lado direito, ou do lado esquerdo, por exemplo, a execução de bases para futuros postos. Basicamente, consegue-se ver aqui nesta obra da esquerda, que é uma base numa linha que está antiga, que foi desativada para nascer uma nova linha, isto é em Recklinghausen. Esta estrutura que está aqui, de base, é responsabilidade do Departamento de Construção Civil. Ou seja, o nosso Departamento de Construção Civil, além de fazer as bases, além de fazer a fundação,
tem que erguer isto que é chamada base do poste. Em Portugal é diferente, não é? Há ali umas pernas diferentes, faz umas pernas -2, -1 e tal. Aqui não. Esta normalmente é assim a base das feitas. É assim as bases feitas. Estamos a falar de uma altura ali ao topo daquele montante do lado esquerdo de 12 metros. É o normal. E é aí que entra muito do nosso trabalho em altura. Podemos ver aqui algumas das fotos, desde o início, desde a escavação em escadeiras, tentamos trabalhar, e existe muito em linhas de água, zonas mais complicadas, a execução do ferro e a posterior colocação, também para betonagem, tudo isso oferece também o trabalho normal de construção civil, não é? Colocação aqui antes da betonagem, e depois temos trabalhos em altura que podemos ver aqui em algumas fotos. Este colaborador já a fazer uma execução, trabalho em altura, obrigatoriamente, ou teria uma proteção coletiva que em obra, para este tipo de geometria redonda, era mais complicada de executar. Nós optamos quase sempre aqui pela proteção individual. É mais fácil, é mais rápido, permite o trabalhador movimentar-se, ou arnês ou o retentor. Sempre retentor de fita, até por causa da condutividade, e é fácil de perceber. Nós estamos a falar aqui do lado esquerdo de uma linha nova que estamos a fazer ali para os lados de Osnabrück. Estes postes parecem pequeninos, mas um caminhão, depois de pronto, aquele caminhão grua dá a volta dentro do poste sem problema nenhum. Só para terem a noção, é mais ou menos o tamanho desta sala, facilmente. Portanto, estamos a falar de grandes distâncias. E depois há a execução propriamente dita da montagem das bases, que aí é a grande dificuldade. Além de nós termos aqui sem número de equipamentos a funcionar ao mesmo tempo, vocês conseguem ver aqui facilmente 4 equipamentos, uma grua, 2 caminhões gruas, aqui um forklift com uma plataforma de trabalho aéreo, trabalhadores, todos eles pendurados no poste. E porquê? Porque nós precisamos de fazer a ligação dos elementos, e precisamos de garantir a verticalidade e também as cotas corretas. Nós não podemos ter o poste acima 10 cm ou 20 cm, porque posteriormente, quando formos fazer, ele acaba por estar fora da geometria, e isso obriga, por exemplo, a ter mais cabo, a ter mais flecha, obriga a ter outras situações que são impensáveis. E nós temos esse desafio, desde a execução de postes mais pequenos até, eu mostrei-vos aqui um poste mais pequeno, até um poste muito maior, que nos oferece aqui uma dificuldade. Eu tenho aqui mais uma foto que podemos ver, desde da subida, por exemplo, aquele colaborador está numa escada, a escada aqui não se consegue perceber, a escada de trabalho na Alemanha, ela tem uma cor especial, é azul. Os pés, os elementos de ligação da escada é azul, os primeiros 2 metros têm que ter um passal mais largo, no mínimo de 18 centímetros, ou seja, onde o pé assente de uma forma mais correta. Há outras escadas que nós chegamos lá e compramos, e pronto, tivemos azar, compramos as vermelhas, que eram mais baratas. Claro, as vermelhas era só para uso fabril, não era para uso em construção. Nós todos contentes com as escadas, tivemos que as devolver, e acontece. Outras das coisas que vamos aprendendo é que quando montamos uma base destas, os retentores já têm que ir no início. Para quê? Para depois, quando o nosso colaborador sobe na escada, já vai preso a 100%. E isto, lá está, é importante a gente às vezes olhar, e quem vai ser técnico ou quem é técnico, olhar às vezes para dentro da organização, porque as soluções já lá estão. Há pessoas que já sabem fazer isto. Se a gente fosse, e os departamentos fossem estanques, digamos assim, era muito mais complicado nós implementarmos medidas de segurança se nós não conversássemos dentro da empresa e pudéssemos aqui ter uma sinergia maior e dizer, olha, nós já montamos postes e quando mandamos o tramo para cima já vão os retentores postos, que é para quando o pessoal for apertar, já vai prender só ao arnês. E é nesta situação, com a coordenação de, por exemplo, as gruas, aquele caminhão que vimos ali, aquela grua móvel, nós alugamos. Portanto, mais uma vez, o tradutor entra aqui com uma função extremamente complexa. Basicamente, nós usamos para trabalho em altura os EPIs normais, desde o arnês, que além de ter que responder à norma, a N361, responde também aqui à norma da DGUV, que ela também fala da norma, corrediças. Estamos a falar das cordas Y, que são aquelas que nos garantem a amarração a 100%, não é? Quando tiramos um, colocamos o outro. Os próprios retentores que utilizamos, já falei, estamos a trabalhar em linhas, obviamente o retentor em cabo de aço não é permitido, é o retentor em fita.
as linhas de vida que podem ser utilizadas e as cordas de posição. A corda de posição, além de ser um equipamento de trabalho em altura, para nós, para a nossa empresa, ele não é considerado equipamento de segurança. É apenas equipamento de trabalho. Ou seja, eu não posso estar a trabalhar apenas com a corda de posicionamento. A corda de posicionamento dá-me a liberdade de eu poder movimentar, e vocês, para quem trabalhou, o Helder já viu isto, há pessoas que trabalham de pernas para baixo, sem nenhuma dificuldade, até para apertar parafusos, que possam perceber que é mais fácil. E a corda de posição permite-me isso, mas eu não posso estar só na corda de posição. Estou na corda de posição, com retentor ou com ganchos colocados. Os mosquetões que nós usamos, eu aqui trouxe-lhes 3 exemplos de mosquetões que nós vemos no mercado, nós já usamos os mosquetões para a segurança do trabalhador, os Trilock. Aquele da esquerda tem 3 risquinhos, 3 posições de segurança. Ele sobe, roda e empurra para abrir. Os outros 2 são permitidos, a lei permite utilizar. A empresa, a Cunha Soares, nós definimos que para o nosso trabalho, só usamos os mosquetões Trilock, não usamos os outros 2. É uma medida, fomos mais além da norma. Porquê? Porque isto, o que é que iria acontecer? Se a gente pusesse os outros mosquetões a serviço, quando a gente desce por ela, os mosquetões de rosca já estavam a servir de ponto de ancoragem, como é óbvio, não é? Então, nós retiramos essa situação. Tal como as cintas, nós usamos apenas cintas vermelhas para trabalho para prender trabalhadores, ou seja, pontos de ancoragem e isso. Todas as outras cintas são de trabalho. Esta cinta nunca poderá pegar em roldanas, em outro tipo de equipamento. Esta é apenas para proteção do trabalhador, se precisar de fazer um ponto de ancoragem que não dê, por exemplo, estamos a falar de montantes, eu posso dizer a título de curiosidade, nós temos lá cantoneiras que a parede é maior do que isto, bem maior nas pernas, portanto é impossível um gancho abraçar, teremos que usar às vezes outras cintas de forma a criar um ponto de ancoragem seguro. O que é que a norma também nos diz aqui, a 312, a DGUV? É que eu anualmente sou obrigado a inspecionar todos os meus equipamentos, todos. Quer seja de proteção individual, quer seja de proteção coletiva, mecânicos e elétricos, todos os anos eu tenho que os inspecionar. Alguns eu posso fazer internamente. E posso fazer isso como? Posso fazer mediante uma formação, mais uma vez tirada na Alemanha, que por acaso nós temos 6 pessoas com essa formação, e que anualmente nós deslocamos para a Alemanha, ou onde for, juntamos o equipamento todo e verificamos o equipamento. O que é que nós podemos verificar? Mosquetões, cordas, arneses, corrediças, as cordas de posição, as cintas, as cordas Y, e no final dessa inspeção tenho que registar em papel e dizer quem é que viu o quê, números de referência, tudo. Por exemplo, há muitas das vezes equipamento em condições que está perfeitamente apto para trabalhar. Se eu não conseguir rastrear o equipamento, se a cinta não tiver um número que eu possa ver, o número de série, o arnês não tem o número de série, nós retiramos de serviço. Nós não podemos garantir uma rastreabilidade se não conseguirmos identificar, como falava há pouco ali a engenheira Marina, se não conseguir dizer que aquele documento é daquele equipamento, não me adianta nada. E isso nós fazemos internamente. Externamente, nos equipamentos de proteção individual, nós, os retentores, não podemos, nem temos a capacidade de os verificar, e também o equipamento de resgate nós não vimos. A norma diz algo do género: desde que eu posso verificar tudo aquilo que não precise de chaves ou equipamentos. Ou seja, tudo que eu consiga verificar com as mãos e com os olhos, com o tato e com os olhos, eu verifico. O retentor não, eu teria que abrir, ver as palhetas, a ver se estão em condições ou não. A mesma situação com o equipamento de resgate. E isto, parecendo que não, obriga também, mais uma vez, ao selo. Estes selos saem, temos constantemente de estar a colocar os selos, e isto é verificado anualmente, obrigatoriamente. Isto há um selo específico da DGUV, mais uma vez, Forshift 3, e que nós marcamos ali qual é a próxima inspeção. Neste caso, por exemplo, em dezembro, quando começarmos a fazer, iremos marcar 12/22. Isso permite-nos ter uma rastreabilidade correta. As conclusões finais, isto são em jeito já para terminar, e não me queria alongar muito mais. Uma das perguntas, e há pouco, é normal até entre colegas fazermos, é mais fácil ou é mais difícil trabalhar na Alemanha? Depende da perspectiva que a gente quiser ver. É fácil por um lado, é mais difícil por outro. E eu trago aqui, essencialmente, os prós e os contras, aqueles que eu identifico mais facilmente e que são muito mais fáceis de identificar. Por exemplo, a nível de prós, eu acho
que ter uma legislação mais objetiva e abrangente é muito mais fácil para qualquer técnico de segurança ou engenheiro de segurança. É muito mais simples. Eu não tenho que andar aqui muito a ver qual é fala-se muito de advogados, o espírito da lei. No espírito da lei ela diz que deve-se... Não, ali não há espírito. 2 metros é 2 metros. Não há 1,82 m. É 2 metros, não há grande. Há uma abordagem mais sistemática e mais global na área de segurança do trabalho por todos os intervenientes da obra. Isso é de caras. A gente chega à obra e o encarregado da empresa pergunta-nos pela documentação de segurança quase que diariamente. O dono da obra a mesma coisa. O coordenador de segurança, que lá vamos chegar aqui nos contras, também nos pergunta, apesar de não ter tanta intervenção. E existe uma cultura, e isto é importante. Aqui também em Portugal também já existe. É uma vantagem nós estarmos associados à área da alta e muito alta tensão. Porquê? Porque há uma cultura mais sedimentada. A construção civil, no seu todo, se fosse, por exemplo, de edifícios ou de outro tipo, como vimos há pouco, de arruamentos, ela é mais permissiva a falhas. Na alta e muito alta tensão, quer seja quem trabalha em teto, ou seja, trabalhos em tensão, que já sabe que se invadir aquele espaço é fatal, quer aquela pessoa que trabalha a 40 ou a 30 metros, que é mais ou menos os postes aqui em Portugal, os DLTs, não é, Helder? Mais ou menos esse, o tamanho dos postes. Estamos a falar de uma falha a 40 metros, também normalmente acaba por ser fatal. E há logo uma cultura mais sedimentada. Lá fora, então, isso verifica-se, ainda é mais vincado e é maior, até pelas dimensões dos próprios postes. Mas também há contras, não há só vantagens. Há uma pouquíssima intervenção do CSO. O CSO lá chama-se ISECO, ele é nomeado e tem uma afetação que eu acho ridícula em alguns casos mesmo. Acho mesmo ridículo, é muito pequena. Ele não valida a documentação, ele não dá formação, ele basicamente faz inspeções em obra, ponto, produz relatório. É a função do coordenador de segurança nomeado. É sempre uma entidade externa, mais uma vez, empresas que fazem essa função e que vão à obra com uma checklist e vê, kit de resgate, tem, isto, tem, extintor, tem, cintas, vamos ver, pegam em 10 cintas, se alguma das cintas não tiver, por exemplo, a etiqueta, retira, vê se tem as etiquetas colocadas. E é isto só que se resume. Eles têm muito pouca intervenção, o coordenador de segurança. As condições climatéricas adversas são muito adversas. O gelo, zonas de muito vento, por exemplo, a Alemanha tem uma forte componente eólica, por isso mesmo, ter o vento, e o vento em trabalho em altura é um inimigo enorme, portanto, as condições climatéricas é um contra muito grande, nós não temos esse contra aqui tão grande em Portugal, tão vincado, e a barreira linguística. A barreira linguística, apesar nossas equipas terem todas elas tradutores, a barreira linguística é muito forte. Eles não fazem o mínimo esforço para que sejam entendidos ou para que nos entender. Nada. Nós estamos lá no país dele, temos que falar. Ponto, final, parágrafo. É esta a postura deles. Nós já tivemos situações de eu mandar um e-mail em inglês e em alemão, não é? Eu mando em inglês e depois meto a tradução no DeepL, para ele ter a certeza que é aquilo que eu quero dizer. Bem, e o homem quase que vinha ao mundo abaixo só para eu ter escrito em inglês. E isso é uma barreira que por vezes pode criar e cria em algumas situações ali um entrave ao desenrolar dos projetos. Mas no geral, como se pode ver, eu continuo a achar que é mais simples trabalhar na Alemanha, mas isto não é só rosas, como se costuma dizer, há também alguns espinhos no meio do caminho. Espero que isto tenha sido vantajoso para quem está a trabalhar, ver uma perspectiva diferente, como é que nós fazemos esta abordagem e nunca se esquecer que às vezes as soluções estão dentro da nossa casa e não precisamos de andar aí, ir tirar cursos à Alemanha. Eu, por acaso, preciso, porque é obrigatório, mas não precisamos de ir tirar cursos à Alemanha para perceber como é que se trabalha e bem dentro de portas. Obrigado a todos.